Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Não é inscrito, não é inscrita? Não perca tempo. Se inscreva para você receber todos os conteúdos exclusivos. Já curte esse vídeo, comenta e compartilha com seus amigos concurseiros nas suas redes sociais. E claro, também não deixe de acompanhar todas as novidades. Estamos aí na reta final de preparação para o concurso OGP em Goiás e a discursiva redação é com certeza uma das partes mais importantes desse concurso. É uma etapa decisiva e muitos candidatos e candidatas que não se preparam adequadamente, deixam para a última hora, infelizmente acabam tendo uma surpresa negativa quando recebem a nota final. Para isso, para você não fazer parte dessa estatística, trouxe uma aula especial de revisão em relação aos principais aspectos do que vai ser cobrado na prova discursiva, o que você deve produzir no seu texto, quais são os elementos essenciais que não podem faltar. Porque o meu objetivo é que você tenha aí uma nota excelente, consiga produzir tranquilamente e independente do assunto que for cobrado. Argumentativo. Para o concurso, nós estamos aguardando que seja cobrado o gênero dissertativo argumentativo, porque é histórico da banca IADES. Então, nessa revisão, o meu foco é abordar justamente os elementos que compõem essa tipologia textual, dissertativo argumentativo. Vou indicar para vocês o passo a passo cada uma das partes do seu texto. Primeiro, a introdução. Você tem que interpretar o tema. E de que forma? Utilizando as palavras-chave. Quando você pegar a prova de redação, nós teremos lá textos motivadores. Primeiro, são colocados esses dois textos, são fragmentos, recortes de texto em relação ao tema que está sendo cobrado. Por exemplo, tema cobrado, ressocialização de presos no Brasil. Aparece lá o primeiro texto falando sobre a ressocialização na Lei de Execução Penal e no segundo texto motivador nós temos um recorte de artigo de opinião em relação à educação como elemento para a ressocialização de presos. Então, nesses dois textos você deve destacar as palavras-chave, ressocialização, também educação, e isso faz com que você traga para o seu texto a proposta, o que foi colocado. Por isso, destaque o uso das palavras-chave. Faça uma leitura dos textos motivadores, leia, releia, para você entender o que eles estão dizendo e qual que é a relação deles com o tema. A banca, depois dos textos, geralmente coloca ou a frase temática, que é o tema, por exemplo, os desafios para a ressocialização de presos no Brasil. Ou ela pode colocar também comandos. Primeiro comando, a ressocialização na Lei de Execução Penal. Segundo comando, os desafios para a ressocialização de presos. E aí, a partir disso, você vai desenvolver o seu texto. O segundo elemento que eu coloco em relação à introdução são as ideias geradas a partir do recorte temático. Se o tema for os desafios para a ressocialização de presos no Brasil, você deve ter em mente que o seu texto tem que apontar quais são esses desafios. Então, você deve colocar as ideias que vão sustentar esses desafios. Os desafios é, de fato, cumprir a ressocialização, oferecendo programas educacionais, programas profissionalizantes, investimentos em estrutura dos estabelecimentos prisionais. Esses são os desafios. Atuação do poder público, enfim. E, por último, a sua introdução deve ter o seu ponto de vista em relação àquele tema e a tese central que você vai desenvolver nos próximos parágrafos. Isso tudo feito de forma muito objetiva. Geralmente me perguntam, quantas linhas deve ter a introdução? Eu sempre oriento que o máximo são 6 linhas, porque nós temos aí uma limitação de linhas para produção. Vejam, você tem que ter uma introdução, tem que ter parágrafo de desenvolvimento, tem que ter a conclusão. Em 30 linhas, isso tem que estar bem equilibrado. Deve haver uma harmonia no seu texto. E a introdução ela deve ser bastante objetiva. Você não vai colocar todas as suas ideias na introdução. Ali é apenas a parte inicial do seu texto. É a introdução do que você vai escrever. Então você deve retomar o tema lá no início, colocando os desafios. Quais são esses desafios, que vai ser justamente o seu ponto de vista em relação ao tema. E a tese.
como estes desafios devem ser alcançados? É a partir de políticas públicas? É a partir de investimento? Enfim. O segundo elemento do gênero dissertativo argumentativo são os parágrafos de desenvolvimento. De novo me perguntam, quantos parágrafos de desenvolvimento deve ter o meu texto? Eu recomendo de 2 a 3 parágrafos, o mínimo 2 parágrafos e o máximo 3 parágrafos. Lembrando porque você tem aí, além desses parágrafos de desenvolvimento, a introdução e também a conclusão. Você pode desenvolver uma ideia em cada parágrafo ou você pode desenvolver no primeiro parágrafo de desenvolvimento uma discussão geral daquele tema e nos outros 2 parágrafos 2 ideias que você vai defender em relação àquele tema. Deve haver uma fundamentação desses argumentos. Você deve então, no primeiro parágrafo, escrever a ideia dos desafios da ressocialização de preso, colocando que é importante ressocializar, que é mais barato ressocializar do que você manter um preso ali cumprindo a sua pena, porque ele pode depois ter uma reincidência criminal, apontar talvez uma pesquisa, um dado estatístico. Isso vai trazer fundamentação para os seus argumentos. A banca tem avaliado, não só essa banca, mas as bancas em geral, se os textos possuem relação lógica com a realidade, relação concreta com a realidade, visão sistêmica. O que você discute no seu texto, o que você aponta, tem que de fato ser claro, tem que de fato partir de uma realidade, tem que acontecer na sociedade. Por isso, uma fundamentação dessas suas ideias, dos seus argumentos. Também destaco no desenvolvimento o encadeamento lógico. O que significa isso? Tem sido avaliado nos textos se os seus parágrafos possuem uma relação de causa e consequência, se eles estão ligados, se há uma progressão de ideias. Você começa com uma ideia, desenvolve uma próxima ideia que tem relação direta com aquela ideia anterior. Então não é somente você escrever um parágrafo desarticulado, um parágrafo solto. Não. O seu texto ele tem que ter uma ligação, ele tem que ter um elo de junção. As ideias precisam estar totalmente relacionadas e também correlacionadas. Por isso, é muito importante esse encadeamento lógico. Quando você for fazer a sua leitura de revisão, tenta identificar na sua leitura se faz sentido aquelas ideias. Se o primeiro parágrafo está ligado ao segundo, se o segundo está ligado ao terceiro, se o terceiro já é o pontapé para a conclusão. E falando em conclusão, que é o último elemento do texto no gênero dissertativo argumentativo, o que eu recomendo nessa etapa do texto? Sintetizar as ideias desenvolvidas, ou seja, você vai pegar lá na sua introdução aquela ideia inicial dos desafios. Você traz isso para a conclusão, tendo em vista que os desafios colocados para a ressocialização de presos são esses, ou diante da problemática para a ressocialização de presos no Brasil. Isso é sintetizar as ideias iniciais. Depois que você sintetiza as ideias iniciais, você conclui o seu raciocínio. Aí você deve concluir que para você ter esses desafios superados, é importante que isso ou isso ou isso seja feito. É o que nós chamamos de proposta de intervenção, que são soluções para a problemática do tema. Muitos candidatos estão pecando aqui nessa parte final do texto, achando que a conclusão é para fazer uma reflexão, é para deixar uma pergunta. Não, não é isso. A conclusão foi feita para que você traga soluções concretas, soluções que podem ser feitas na prática em relação àquela problemática. Quando a gente fala em soluções para temas da segurança pública, é o Estado, é o poder público, são as políticas públicas, são os órgãos relacionados à segurança pública, é a sociedade. Isso deve estar colocado no seu texto. São as soluções para esse problema. Também quero apontar aqui alguns temas que podem ser cobrados aí na prova GP em Goiás, revisando esses temas, porque eu já trouxe isso em vídeos anteriores. A banca ela coloca lá no edital que a gente tem aí temas totalmente ligados ao concurso público, ligados aí à contemporaneidade. Então o tema ele pode partir de a atuação do agente penitenciário, da lei de execução penal, algo ligado ao sistema prisional brasileiro, ou também esse tema, ele pode ser de um assunto contemporâneo da segurança pública, pode ser, por exemplo, um tema ligado aí à violência, porque a violência
é um aspecto da criminalidade. Criminalidade é um fenômeno ligado ao sistema prisional brasileiro. Então pode ser um tema que saia ou da realidade do concurso, do cargo, do próprio sistema prisional, ou também um assunto da contemporaneidade ligado à segurança pública. Eu aponto também aqui alguns temas que podem ser cobrados, 3 eixos temáticos, e dentro de cada um desses eixos temáticos, temas importantes que a gente tem que estudar, aprofundar, ir atrás de dados estatísticos. O primeiro eixo temático é o próprio sistema prisional. Dentro do sistema prisional, a crise no sistema prisional é um dos principais temas que podem aparecer. A crise está ligada à falta de investimentos, às condições precárias dos estabelecimentos penitenciários, às rebeliões, os motins, a formação de grupos criminosos que atuam de dentro dos presídios. Um outro assunto é a superlotação de presos, que tem aí 2 motivos. Primeiro, o aumento progressivo da população carcerária brasileira, que é uma das maiores populações carcerárias do mundo. E segundo, a superlotação também está relacionada à falta de medidas de cumprimento de pena que sejam aí também alternativas, porque nós temos aí parte dessa população que cumpre medidas provisórias, por exemplo, dentro desses presídios, o que acentua essa superlotação. E um outro assunto dentro do sistema prisional é a ressocialização de presos, como eu comentei aqui anteriormente nos elementos da dissertação do gênero argumentativo. A ressocialização é muito importante porque é um desafio, temos aí nas leis de execução penal, é algo que deve ser implementado na prática, porque o sistema prisional não deve ser apenas punitivo, cumprimento de pena, ele tem que ressocializar, inserir esse indivíduo de volta à sociedade. E um outro eixo temático é a tecnologia. E temos aí 2 assuntos muito importantes na tecnologia. Primeiro, a tecnologia no cotidiano ali do estabelecimento prisional. Ela pode ser utilizada, por exemplo, no monitoramento dos presos, ela pode ser empregada na rotina do estabelecimento prisional para ajudar de fato aí no trabalho. E um outro tema é o próprio trabalho do agente prisional, como ela pode contribuir para o trabalho do agente prisional, no que diz respeito aí à revista, à escolta de presos, uso de drones, enfim. E um terceiro eixo temático, aí, com temas que são também muito importantes, primeiro, a violência, e esse eixo temático é da segurança pública, é um tema então que parte aí da contemporaneidade. Nós temos muitos problemas ligados à violência, aumento da criminalidade, a sensação de insegurança, a questão também aí da incidência criminal tem aumentado, enfim, pode ser cobrado aí vários aspectos dentro da violência, os reflexos da violência na vida em sociedade, os reflexos da violência para o sistema prisional também é um assunto muito pertinente. E, por último, desafios e as perspectivas da segurança pública. Quais são os desafios da segurança pública? É o Estado, de fato, garantir ao cidadão o direito e o acesso à segurança pública, cumprindo todas as suas obrigações através de ações estratégicas, inteligência, investimento na segurança pública. E eu estou te esperando no meu aluno de revisão especial para o concurso AGP em Goiás, um evento que eu estou preparando com muito carinho, vai acontecer no dia 22 de novembro, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Colégio Arquitempos. Vagas limitadas, inscrições já estão sendo realizadas, primeiro lote promocional apenas R$ 30. Você vai receber no aulão orientações basilares, essenciais, vitais para a produção da prova discursiva, a produção do melhor texto. Vou trazer orientações técnicas, vou também aprofundar em vários temas, vai receber inclusive um material para revisar e também ter macetes, modelos para a prova discursiva. E é um aluno que vai trabalhar tanto a questão discursiva, a prova discursiva e também as questões de Geografia e História de Goiás. Vai ser um evento muito especial para que você saia seguro e consiga produzir o melhor texto, atingir a melhor nota na prova AGP em Goiás e também fechar as questões de Geografia e História de Goiás. Eu estou te esperando para maiores informações, é só você clicar no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição desse vídeo, eu te passo todas as orientações, você garante a sua vaga e tem aí a melhor classificação nesse concurso. Um forte abraço e até a próxima!